O silêncio da BR-040 àquela hora não era paz, era cobrança. Quase 3 da manhã, o asfalto ainda guardava o calor do dia e devolvia em bafo quente que entrava pela fresta do vidro. E o que aconteceu depois, você não vai acreditar. Se você tá aqui, é porque essa história merece ser ouvida. Comenta aí de qual cidade você me assiste e se inscreve no canal. Darlan Vitor, 46 anos, mantinha o farol baixo cortando a neblina rala, os olhos ardendo como se tivessem areia, o joelho esquerdo latejando a cada irregularidade da pista. O motor seguia num ronco constante, mas dentro dele tudo estava fora de ritmo. O frete já corria atrasado, a cabeça pesava e a vontade de chegar logo a algum lugar qualquer era maior que qualquer outra coisa. Foi quando algo não combinou com a estrada. No acostamento de terra dura, 3 cachorros magros estavam parados em círculo, imóveis demais para aquela hora, como se o mundo tivesse prendido a respiração. No meio deles, uma jovem caída, corpo torto, pele cinza, boca rachada, o peito subindo e descendo curto, como quem já tinha desistido de pedir ajuda. Darlan reduziu por instinto. Depois xingou a si mesmo por isso. Pensou em seguir, pensou no prazo, na dor antiga, no medo de se envolver, no histórico de decisões que sempre pareciam cobrar juros. A estrada vazia devolveu o pensamento com um silêncio pesado, maior que o motor. Ele encostou. Desceu com cautela, o cheiro de poeira misturado ao de diesel. Os cachorros rosnaram baixo, sem avançar, olhos fundos vigiando cada passo. Darlan se agachou devagar, tirou a garrafa de água do suporte e ofereceu aos poucos, encostando na boca rachada. Sentiu o pulso fraco quando tocou no braço dela. A jovem abriu os olhos sem força, a íris opaca como se tivesse esquecido a cor. Murmurou que não comia nem bebia há dias, que tinha perdido tudo depois de fugir de uma casa onde não cabia mais. A voz saiu seca, mas firme o suficiente para doer. Ele hesitou, olhou a estrada, olhou o relógio, olhou para dentro de si e encontrou a velha culpa sentada no banco do carona, aquela que nunca descia. Lembrou da filha, dos anos atrás, de um quarto branco demais, de ter escolhido mais um turno, de ter acreditado que dava para depois. Não era uma lembrança nítida, era um peso, uma ausência que não se explicava. Darlan respirou fundo, ignorou o tremor nas mãos e decidiu colocá-la na boleia. Os cachorros se aproximaram, rosnando baixo, como se guardassem o que restava dela. Ele falou com eles sem perceber, pediu calma, prometeu devolver o que pudesse. Quando fechou a porta, o latido ficou para fora, rasgando a madrugada. Nada foi simples. Ela vomitou, apagou de novo e a madrugada virou uma sequência de paradas. Darlan dirigia com um olho na estrada e outro no reflexo do vidro, contando respirações. O medo de fiscalização colava na nuca, o medo de estar sendo seguido apertava o peito. O medo maior ainda era olhar para o banco e não ver o peito subir. Cada quilômetro parecia cobrar um preço e o joelho doía como se lembrasse de todas as vezes que ele tinha ignorado sinais. Em um trecho mais escuro, os cachorros surgiram correndo atrás do caminhão, latindo no escuro por alguns metros. Darlan quase freou, quase voltou, achando que tinha tirado da estrada a única coisa que ainda a protegia. Seguiu. Seguiu porque às vezes seguir também é uma forma de parar. Quando o céu começou a clarear sem cor, encontrou um pequeno posto isolado. Nada de placas luminosas, só uma bomba antiga e um balcão gasto. Um atendente simples trouxe soro e silêncio, sem perguntas demais. A jovem foi sentada no chão frio, encostada na parede, olhos fechados, respirando melhor. Darlan ficou ali em pé, sem saber onde colocar as mãos, sentindo-se atrasado e vazio. Ela segurou a mão dele com força inesperada e agradeceu sem choro, dizendo apenas que alguém tinha parado. Não pediu nome, não prometeu nada, soltou. Ele voltou para a estrada com o sol fraco batendo no para-brisa, o peito estranho, a certeza dura e calma de que naquela noite tinha escolhido não seguir em frente. Mas a estrada não fecha contas tão fácil. A alguns quilômetros dali, o rádio chiou sem sintonia e Darlan sentiu um arrepio sem saber por quê. O dia avançava, o frete pesava e uma dúvida nova começou a crescer insistente, como se aquela escolha tivesse puxado um fio que ele ainda não via onde terminava.
O sol subiu sem pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo. Mas para Darlan Vitor, o dia começou pesado, espremido entre o atraso e uma inquietação que não se explicava. Ele dirigia pela BR-040 com o corpo no automático, mãos firmes no volante, olhos atentos, mas a cabeça ainda presa na madrugada. A imagem da jovem caída no acostamento insistia em voltar, não como cena isolada, mas como sensação. A textura da pele fria no toque, o pulso fraco, o olhar que abriu por um segundo e parecia pedir permissão para continuar respirando. Ele aumentou o volume do rádio, tentando ocupar o espaço, mas as vozes se misturavam, falhavam, sumiam e o silêncio voltava mais alto. O atraso já não era algo que pudesse ser explicado com facilidade. O frete tinha horário, tinha cobrança, tinha consequência. Darlan sabia disso melhor que ninguém. Ainda assim, a cada quilômetro, o peso que sentia não vinha da carga, vinha da escolha. Parar tinha sido uma escolha, e escolhas raramente terminam no momento em que são feitas. Elas continuam andando com a gente, ocupando o banco do passageiro, respirando junto. Parou em um posto maior no meio da manhã, o tipo de lugar que vive de rotina, café requentado, pão amanhecido, conversas repetidas. Darlan pediu um café preto, encostou no balcão e ficou ali, sem pressa, como se atrasar mais alguns minutos pudesse mudar alguma coisa. Um caminhoneiro comentou sobre fiscalização adiante, outro reclamou do calor fora de época. Darlan ouviu sem ouvir. O joelho esquerdo doía, uma dor funda, antiga, que parecia pior quando ele ficava parado. No banheiro lavou o rosto devagar. Quando levantou a cabeça, o espelho devolveu um rosto cansado demais para a idade que tinha. Foi ali que a lembrança da filha veio com força, não como cena dramática, mas como ausência. Um quarto vazio, um brinquedo esquecido, um cheiro que ficou por dias e depois sumiu. A culpa nunca vinha com grito, vinha com constância. Darlan respirou fundo, secou o rosto e saiu. Pagou o café, voltou para o caminhão, ligou o motor. Seguir era o que ele sempre fazia quando não sabia o que sentir. A estrada parecia mais longa naquele dia. O calor subiu rápido, o asfalto começou a vibrar e o cansaço voltou a grudar nos olhos. Em determinado trecho, o rádio chiou de novo. Primeiro ruído, depois algo parecido com uma voz feminina, distante, abafada, pedindo água. Darlan sentiu o estômago afundar. Desligou o rádio de uma vez, o silêncio entrando bruto na cabine. Encostou no acostamento e ficou ali alguns segundos, o coração acelerado demais para o corpo parado. Sabia que podia ser cansaço, imaginação, mas a sensação não foi embora quando o som cessou. Decidiu voltar. A decisão veio sem discurso, sem justificativa. Apenas veio. Manobrou o caminhão com dificuldade, sentindo o peso da máquina e do próprio corpo, e seguiu no sentido contrário. Cada quilômetro parecia cobrar explicação. Quando o posto isolado apareceu, o sol já estava alto demais para esconder qualquer coisa. Darlan estacionou e desceu apressado. O atendente, o mesmo da manhã, olhou para ele com curiosidade contida. Darlan perguntou pela jovem, explicou como pôde, apontou o lugar onde ela tinha sentado, falou dos cachorros. O homem ouviu em silêncio, depois disse que ela tinha saído cedo, andando devagar, acompanhada de 3 cachorros que apareceram como se sempre estivessem ali. Disse que ela recusou carona, recusou comida além do necessário, pediu apenas água e silêncio. Não deixou nome, não disse destino, apenas foi. A notícia trouxe alívio e inquietação ao mesmo tempo. Viva, andando, mas sozinha. Darlan agradeceu. Voltou para o caminhão com uma sensação estranha de capítulo aberto. Seguiu viagem outra vez, agora carregando a certeza de que não tinha terminado ali. O corpo começou a dar sinais claros de exaustão. Em uma descida longa, os olhos pesaram demais. O susto veio no último segundo, o caminhão balançando levemente na faixa.
Ele encostou mais adiante, respirando fundo, suando frio. No fim da tarde, o céu fechou rápido. Nuvens baixas, pesadas, prometeram chuva forte. Darlan parou em um pátio amplo, usado por caminhoneiros cansados como ele. Desceu, alongou como deu, respirou o ar carregado. Foi quando ouviu latidos ao longe. 3, reconhecíveis, os mesmos. Os cachorros surgiram na borda do pátio, atentos, sem medo. Não se aproximaram dele, apenas passaram e seguiram adiante, como se chamassem. A chuva começou pesada, batendo no metal do caminhão, abafando o mundo. Darlan seguiu os cachorros a pé por alguns metros, sentindo o joelho reclamar a cada passo. No limite do pátio, sob um abrigo improvisado, viu uma silhueta encolhida no chão, protegendo algo junto ao peito. Não dava para ver o rosto, mas o gesto era inconfundível. Darlan parou, o coração apertado, entendendo que aquela escolha ainda não tinha terminado e que talvez desta vez o preço fosse maior do que ele estava pronto para pagar. A chuva caiu como se quisesse apagar a estrada, grossa, contínua, martelando o teto do caminhão e o abrigo improvisado onde a silhueta permanecia encolhida. Darlan Vitor ficou parado por alguns segundos que pareceram longos demais, o corpo pesado, o joelho pulsando em aviso, o coração acelerado sem ritmo. Os 3 cachorros se acomodaram ao redor, não em círculo fechado como na madrugada, mas próximos o suficiente para marcar território. Nenhum rosnado, apenas vigilância. Darlan deu mais um passo, devagar, avisando a própria presença com o som das botas na terra molhada. O cheiro de poeira virou barro, misturado ao diesel distante do pátio. Ela levantou o rosto quando ouviu o movimento. A luz cinza da tarde revelou traços ainda mais finos do que ele lembrava. Olheiras profundas, a pele marcada pelo cansaço. Os olhos, porém, estavam mais atentos. Não havia pânico nem alívio explícito, apenas reconhecimento. Darlan sentiu um aperto no peito por perceber que aquilo também era um peso, ser reconhecido. Ele falou pouco, disse apenas que tinha visto os cachorros e achado melhor conferir. Ela assentiu, puxou o casaco ralo em volta do corpo, como quem protege algo que não quer mostrar. Os cachorros se mexeram, inquietos, mas ficaram. O silêncio voltou a ocupar espaço. A chuva abafava o resto do mundo, criando um limite estranho, como se aquele trecho estivesse suspenso do tempo. Darlan ofereceu água. Ela aceitou com cautela, pequenos goles, respirando fundo entre um e outro. Disse que tinha caminhado o dia inteiro, parando onde dava, evitando lugares cheios. Não falou de onde vinha, não falou para onde ia. Falou apenas do corpo cansado, da cabeça que não parava. Darlan ouviu sem interromper. Sabia que perguntas demais fecham portas. O frio começou a entrar. O casaco dela não bastava. Darlan tirou o próprio, grosso, gasto, e estendeu. Ela hesitou, olhou para os cachorros, depois aceitou. O gesto simples trouxe uma proximidade desconfortável. Ele sentou no chão, encostado na parede improvisada, sentindo a umidade atravessar a calça. O joelho reclamou, mas ele ignorou. Falou da estrada, do atraso, do calor fora de época. Falou para preencher o espaço, não para contar algo importante. Ela escutou em silêncio, os olhos perdidos em algum ponto além da chuva. Quando a chuva diminuiu, o dia já se despedia sem cor. Darlan sabia que não podia ficar ali muito mais. Sabia também que ir embora daquele jeito teria um gosto diferente do da manhã. Ofereceu carona até o próximo trecho com o movimento, algum lugar onde ela pudesse decidir o que fazer. A resposta veio rápida demais. Não. Ela disse que precisava seguir a pé por enquanto, que tinha motivos. Não explicou. Darlan sentiu a frustração subir, misturada com o medo antigo de errar de novo por insistir ou por recuar. Os cachorros se levantaram, como se a decisão já estivesse tomada. Ele tentou negociar o mínimo, comida. Tirou do caminhão um pacote simples, pão, algo que não chamasse atenção. Ela aceitou, dividiu um pedaço com os cachorros antes de comer. O gesto apertou algo no peito dele, uma lembrança que não quis nomear. A chuva voltou fina, insistente.
Darlan percebeu que o cansaço tinha passado do limite seguro. Precisava descansar, nem que fosse por algumas horas. Disse isso. Ela olhou para o caminhão, depois para a estrada secundária que seguia adiante, escura demais para aquela hora. Disse que esperaria ali até ele voltar. A confiança implícita assustou mais que qualquer recusa. Darlan entrou na boleia sentindo o corpo pesado. Deitou no banco, mas o sono não veio. A imagem dela sob o abrigo, os cachorros atentos, o som da chuva fina, tudo se misturava com lembranças que ele evitava há anos. Pensou na filha, no hospital, no telefone que tocou tarde demais. Pensou no quanto tinha aprendido a seguir em frente para não encarar paradas. O joelho doeu forte quando tentou mudar de posição, como se cobrasse presença. O rádio permaneceu desligado. O silêncio era a escolha agora. Depois de um tempo que ele não soube medir, ouviu um barulho seco do lado de fora, algo arrastando no barro. Abriu os olhos de uma vez. O coração acelerou antes mesmo de entender. Pegou a lanterna, desceu com cuidado. O pátio estava quase vazio. O abrigo improvisado permanecia no lugar, mas a silhueta não. Os cachorros estavam ali, 2 sentados, um em pé, inquieto. Darlan chamou baixo, sem gritar. Nada. O vento trouxe um cheiro diferente, ferroso, que ele não soube identificar de imediato. A lanterna varreu o chão, pegadas recentes, misturadas com marcas de pneus menores que não estavam ali antes. Darlan sentiu o estômago apertar. Seguiu as marcas por alguns metros até o limite do pátio, onde a estrada secundária mergulhava no escuro. Ali, encontrou o casaco dele jogado no chão, molhado, pesado de barro. Os cachorros se aproximaram, um deles que choramingando baixo, um som curto que cortou mais que latido. Darlan ficou parado, o casaco nas mãos, tentando montar uma lógica que não se encaixava. Ninguém tinha aparecido quando ele descansava. Não tinha ouvido o motor, ou tinha e o cansaço tinha cobrado seu preço. A ideia de ter deixado algo acontecer por fechar os olhos por alguns minutos trouxe um peso conhecido, insuportável. Ele sentiu o joelho falhar quando tentou dar mais um passo. Precisou se apoiar no caminhão. O céu escurecia de vez e a estrada secundária parecia engolir a luz da lanterna. Os cachorros olharam para ele, depois para o escuro, como se pedissem decisão. Darlan respirou fundo, sentindo a velha culpa se misturar com algo novo, mais urgente. Vestiu o casaco molhado, ignorou o frio e deu o primeiro passo na direção da estrada estreita, sabendo que a partir daquele momento não havia mais como fingir que parar tinha sido suficiente. A estrada secundária não parecia uma estrada de verdade. Era mais uma faixa irregular de terra escura, marcada por sulcos antigos, onde a chuva recente tinha formado poças rasas que refletiam um céu pesado. Darlan Vitor avançou devagar, a lanterna na mão tremendo não só pelo terreno instável, mas pelo esforço de manter a cabeça funcionando apesar do cansaço. O joelho esquerdo protestava a cada passo, uma dor surda que subia pela perna como um aviso constante de limite. Os 3 cachorros seguiram à frente, atentos, sem disparar, como se soubessem exatamente onde estavam pisando. Aquilo inquietava Darlan mais do que se eles estivessem correndo sem rumo. O silêncio ali era diferente do da rodovia. Não havia o fundo constante de pneus no asfalto distante, nem o sopro contínuo do vento livre. Era um silêncio fechado, interrompido apenas pelo barulho das botas afundando no barro e pela respiração dele, pesada demais. A lanterna iluminava pouco, engolida pela escuridão ao redor. Darlan pensou em voltar, em ligar o caminhão, em seguir viagem e chamar aquilo de limite. Mas o casaco molhado colado ao corpo lembrava que a escolha já tinha sido feita antes, talvez na madrugada, talvez anos atrás. Depois de alguns minutos, a trilha se abriu em um pequeno agrupamento de casas simples, espalhadas, quase escondidas pela vegetação rala. Nenhuma luz acesa, nenhum som humano. Os cachorros diminuíram o ritmo, farejando o chão com mais cuidado. Darlan sentiu um arrepio subir pela nuca. A ideia de estar entrando em algo que não compreendia totalmente trouxe um medo antigo, o mesmo que sempre o fazia acelerar em situações parecidas.
Só que agora acelerar não era opção. Ele chamou por ela, primeiro baixo, depois um pouco mais alto. O nome não veio, porque ele não tinha nome para usar. Chamou apenas um "ei", que soou fraco e inútil no ar pesado. Nada respondeu. Caminhou entre as casas, evitando janelas escuras, sentindo-se invasor sem querer. Em uma das laterais, viu uma porta entreaberta, a madeira inchada pela umidade. Os cachorros pararam ali. Um deles sentou, outro ficou deitado, o terceiro manteve-se em pé, olhando fixo para dentro. Darlan aproximou-se devagar, empurrou a porta com cuidado, o rangido soando alto demais. A lanterna revelou um espaço pequeno, quase vazio. Um colchão fino no chão, uma mesa improvisada, algumas roupas dobradas com cuidado excessivo para quem não tinha quase nada. No canto, ela estava sentada, abraçando os joelhos, o rosto parcialmente escondido. Estava viva. O alívio veio rápido, mas não completo. Algo naquele cenário não fechava. Ela levantou os olhos quando percebeu a luz. Não havia susto, apenas cansaço. Disse que precisava se esconder por um tempo, que aquele lugar era de alguém que deixava usar quando ninguém perguntava demais. Darlan sentiu a raiva misturar-se com preocupação, perguntou por que não avisou, por que saiu sem dizer nada. A resposta veio simples: não queria prender ninguém a uma escolha que não era leve. Aquilo bateu fundo, porque era exatamente o que ele tinha feito a vida inteira. Sentaram no chão, cada um encostado em uma parede oposta, mantendo uma distância respeitosa. Darlan falou do caminhão, do frete perdido, do risco de seguir daquele jeito. Falou também, sem planejar, da filha. Não entrou em detalhes, mas disse o suficiente para que o peso fosse entendido. Ela ouviu em silêncio, sem consolar, sem interromper. Quando falou, disse que também tinha deixado coisas para trás, que fugir às vezes não é covardia, é sobrevivência. Disse que a casa de onde saiu tinha paredes demais e espaço de menos para quem ela estava se tornando. Não falou de violência, não falou de nomes, falou de sufoco. A noite avançou enquanto conversavam um pouco, o cansaço virou algo quase palpável. Darlan percebeu que não podia continuar fingindo que aquilo era só um desvio temporário. Ofereceu levá-la até um lugar maior, com um movimento, onde ela pudesse desaparecer sem se perder. Ela hesitou, disse que ainda não, que precisava de mais um dia para pensar. Pediu apenas que ele não a deixasse sozinha naquela noite. O pedido foi direto, sem drama, e pesado. Darlan sentiu o dilema apertar. Ficar significava comprometer de vez o trabalho, talvez mais do que isso. Ir embora significava repetir um padrão que ele já conhecia bem demais. O joelho doeu quando ele se mexeu, como se o corpo participasse da decisão. Os cachorros se acomodaram perto da porta, formando uma barreira silenciosa. A chuva tinha parado, mas a umidade permanecia, grudada em tudo. Eles dormiram pouco, cada um no seu canto, atentos a qualquer ruído. Darlan acordou algumas vezes com o coração acelerado, imaginando sons que não se confirmavam. Em uma dessas vezes, a imagem da filha veio forte demais. Não só como culpa, mas como pergunta. O que teria mudado se ele tivesse parado antes? Não havia resposta, mas havia agora. Quando o céu começou a clarear, ela se levantou primeiro. Disse que precisava ir antes que alguém aparecesse. Arrumou as poucas coisas com calma, como quem se despede sem cerimônia. Darlan se levantou com dificuldade, o joelho rígido, e disse que iria com ela até o caminhão. Ela concordou. Os cachorros se adiantaram, abrindo o caminho de volta. Ao se aproximarem do pátio, Darlan percebeu algo errado. Havia marcas novas de pneus perto do caminhão, mas profundas, recentes. O coração dele acelerou. A boleia estava intacta, mas algo no ar tinha mudado. Ele parou por um segundo, tentando entender. Foi quando ouviu uma voz masculina distante, vinda da direção da estrada principal, chamando alguém. Não parecia agressiva, mas também não era neutra. A jovem enrijeceu ao lado dele, os olhos alertas, o corpo pronto para correr. Darlan sentiu o peso da próxima escolha se formar antes mesmo de entender quem era aquela voz e o que queria, sabendo que qualquer que fosse a decisão agora, não haveria mais como voltar ao que era antes. A voz masculina voltou a ecoar.
agora um pouco mais próxima, misturada ao som distante de um motor em marcha lenta. Não era grito, não era ameaça direta, mas carregava uma insistência que fez o corpo de Darlan Vitor reagir antes da cabeça. Ele sentiu o joelho falhar por um instante e apoiou a mão na lateral do caminhão, o metal frio ajudando a manter o equilíbrio. A jovem ao lado dele ficou imóvel. Os cachorros pararam de avançar e se posicionaram de forma quase instintiva, 2 à frente, 1 atrás, como se protegessem uma saída invisível. Darlan respirou fundo. A estrada principal estava logo ali, bastava subir o barranco curto e seguir. A lógica dizia para entrar na boleia, ligar o motor e resolver depois. A lógica sempre dizia isso. Mas havia algo diferente naquela manhã. Talvez fosse o cansaço acumulado, talvez fosse o peso dos últimos dias, talvez fosse a lembrança da filha, não mais como culpa apenas, mas como medida. Ele deu um passo à frente, colocando o próprio corpo entre a jovem e a direção de onde vinha a voz. O homem apareceu logo depois, caminhando pela beira da pista, roupa simples, expressão cansada. Não trazia pressa nem agressividade evidente. Parou a alguns metros, olhou primeiro para Darlan, depois para a jovem, depois para os cachorros. Disse que estava procurando por ela. Não usou nome. Disse apenas que era conhecido, que tinha se preocupado quando ela saiu sem avisar. A jovem não respondeu. Os olhos dela não piscavam, fixos, atentos a qualquer mudança no tom. Darlan sentiu o dilema se fechar como um nó. Não havia crime ali, não havia ameaça explícita. Era justamente isso que tornava tudo mais difícil. Ele perguntou quem era, com voz firme, apesar do corpo cansado. O homem respondeu sem se alongar demais. Disse que tinha oferecido abrigo antes, que não entendia por que ela tinha ido embora. O discurso parecia razoável, mas algo na postura, na forma como ele se aproximava um passo a mais do que o necessário, fez o estômago de Darlan apertar. A jovem finalmente falou. Disse que não precisava voltar, que tinha decidido seguir outro caminho. A voz saiu baixa, mas firme. O homem suspirou, passou a mão pelo rosto, disse que ela estava confundindo as coisas, que precisava de ajuda, que sozinha não ia conseguir. Darlan reconheceu aquela fala. Já tinha usado palavras parecidas com ele mesmo em outros tempos para justificar escolhas que não queria enfrentar. O silêncio se alongou. O motor do caminhão distante foi desligado por alguém que Darlan não via. O mundo pareceu encolher naquele trecho de asfalto e barro. Ele sentiu o joelho doer forte, como se o corpo pedisse definição. Olhou para a jovem, viu nos olhos dela não um pedido explícito, mas uma expectativa contida, como quem já se acostumou a não contar com ninguém. Aquilo decidiu mais do que qualquer argumento. Darlan falou que ela não ia com ninguém contra a própria vontade. Falou sem levantar a voz, sem acusar. Disse que se quisesse, iria por conta própria, quando estivesse pronta. O homem franziu a testa, tentou argumentar mais uma vez, mas percebeu que não avançaria. Deu de ombros, murmurou algo sobre ingratidão e se afastou devagar, voltando para a estrada principal. O som de um motor ligando e se afastando selou o fim daquele encontro sem explosão, sem vitória clara, apenas consequência. Quando o silêncio voltou, foi diferente. Não havia alívio imediato. Havia um cansaço profundo, mas também algo mais sólido. A jovem soltou o ar que parecia segurar desde a madrugada. Os cachorros relaxaram aos poucos, sentando perto do caminhão. Darlan encostou de novo no veículo, sentindo o suor frio nas costas, o joelho latejando, mas a cabeça estranhamente clara. Ela agradeceu de novo, mas dessa vez o agradecimento veio acompanhado de algo novo, decisão. Disse que precisava ir para um lugar onde pudesse recomeçar, sem precisar se esconder, mas que não sabia exatamente como. Não pediu carona imediatamente. Darlan percebeu que aquela escolha precisava ser dela, inteira. Ele disse que seguiria até um entroncamento maior, que poderia deixá-la perto de onde passassem mais pessoas, mais opções. Disse também que se quisesse descer antes, ele pararia. Não prometeu mais do que podia cumprir. Ela aceitou. Subiu na boleia com cuidado, os cachorros acomodando-se como puderam. O caminhão ligou, o motor pesado retomando o ritmo conhecido.
A estrada se abriu outra vez, agora sob um céu claro demais depois da chuva. O atraso já não importava do mesmo jeito. Darlan sabia que haveria cobrança, talvez perda, talvez bronca, mas algo dentro dele tinha se reorganizado. Durante o trajeto falaram pouco, o suficiente para que o silêncio não fosse peso. Ela contou fragmentos, sem detalhes excessivos, sem transformar dor em espetáculo. Ele ouviu. Contou também um pouco mais da filha, não como ferida aberta, mas como parte de quem ele era. A estrada passava, quilômetros sendo vencidos sem pressa. No entroncamento, Darlan encostou. Havia movimento, gente, possibilidades. Ela desceu, ajeitou a mochila leve, chamou os cachorros com um gesto simples. Antes de ir, virou-se e disse que não sabia o que teria acontecido se ele não tivesse parado naquela madrugada. Não dramatizou, apenas constatou. Darlan assentiu. Sabia que algumas respostas não vêm com certeza, vêm com escolha. Ele ficou ali parado por alguns minutos depois que ela se afastou, até que os cachorros desapareceram entre pessoas e carros. Subiu na boleia, sentiu o joelho reclamar ao dobrar, mas também sentiu algo que não sentia havia anos: presença. Ligou o caminhão e seguiu. A BR-040 voltou a se estender à frente, longa, quente e indiferente. O trabalho continuava. A estrada não mudava, mas Darlan Vitor mudou o suficiente para saber que dali em diante, seguir em frente não seria mais sinônimo de passar por cima. Às vezes parar não resolve tudo, mas naquela vez tinha sido o começo.